paz, graça, saudar, cumprimentar a todos, cumprimentar a todos que sempre me acompanham, cumprimentar a todos que sempre me acompanharão, também cumprimentar os pecadores, cumprimentar os religiosos, cumprimentar os crentes, que vocês são muito significado para mim, são muito importantes para mim, porque o propósito de Deus que colocou em mim para compartilhar convosco, o propósito dele que tem convosco, ele consegue usar convosco. Então, cumprimentar a todos, saudar a todos, dizer que vocês são uma bênção para mim. Não importa os cristãos, uma bênção, não importa os religiosos, uma bênção, não importa os pecadores, uma bênção para mim. Então, estou aqui para que possa compartilhar convosco a palavra de Deus. Antes de compartilhar convosco a palavra de Deus, tenho um pedido convosco. Vos peço que possa se inscrever no meu canal, então para o crescimento do canal. E outra coisa, vos peço que possa colocar like para ter mais visualização, vídeo ser mais visualizado, o celular que estará visualizando mais vídeo. Então peço outra coisa, que possa compartilhar o vídeo para mais crescimento, o crescimento. Então hoje gostaria de tratar um tema muito interessante, parece não interessante, mas vai acabar sendo interessante, que é tratar sobre a morte física. Então eu tratei no primeiro vídeo que me leva a querer tratar sobre esse assunto. Então quem fala sobre a morte física, quando falo de palavra morte física, todos, não novidade para todos, que a morte física vamos morrer, não novidade sobre a morte física, mas vai ser novidade sobre pregação, a morte física, não novidade sobre morrer, desculpa. Não é novidade quando se fala de morrer, mas há novidade quando se fala de morte física. A diferença é essa. Para todo mundo sabe que vai morrer, próprio sei que vai morrer. Ninguém não sabe que não vai morrer. Quem não sabe não vai morrer é uma criança que ainda não fala, é uma criança que ainda não tem noção da vida, mas todo mundo sabe que vamos morrer. Então, mas as pessoas não têm noção sobre a morte física. A diferença é isso. Todos sabemos vamos morrer, mas não temos noção sobre a morte física. Pessoal não quer falar vamos morrer, não vamos morrer, quer falar sobre a morte física. Então, os que falam sobre a morte física, então sobre a morte física, então, em primeiro lugar, quero fazer que as pessoas percebessem sobre a morte física. Então, vou falar sobre 5 pontos sobre. Até se for possível, vou falar 4 pontos. Se for possível, 10, mas primeiro queria. Ok, deixa assim. Vou falar 4 pontos sobre a morte física, mas deixa antes de falar esses 4 pontos da morte física, vou falar um assunto muito interessante. Quando se fala da morte, como eu disse, todo mundo sabemos que vamos morrer. Quando se fala da morte, todos já sabemos que quando se fala da morte que vamos morrer. Todo mundo já sabe, vamos morrer, mas quer tratar sobre a morte física para que tu percebas, vai ver que é uma grande novidade na sua vida. Você trata sobre a morte física, muitos não têm noção, é uma coisa que se vive todo dia até se morrer, mas ninguém tem noção da própria essa coisa. O terrível é esse. Morremos todos os dias, mas não temos noção da própria morte física, só sabemos que morremos. Então, isso aí mesmo. Então, quero deixar a dar exemplo. Nós, quando se fala de morte, já sabemos, todo mundo, sempre, pá, a pessoa que só ficou na pessoa é o medo, não é? Todo mundo temos medo de morrer, isso é algo natural. Entendemos, compreendemos. É algo natural, faz parte do nosso coração, faz do nosso medo. É algo natural. Todo mundo tem medo de como é que vou morrer, você morrer. Mas não quer tratar isso sobre como é que vamos morrer. Tenho medo de morrer. Pá, todo mundo com medo, não medo, vamos morrer. Sabemos, é algo natural, não é? Quando se fala da morte, também fala algo natural, que acontece que morremos. Então, isso é a pessoa só que entende, não é? Que percebe. Mas o que me leva a falar sobre a morte física? Então, falar sobre a morte física,
Em primeiro lugar, quem fala sobre a morte física quer dizer que, segundo ponto, em primeiro lugar, deve entender que a morte física, no primeiro ponto, não estava no plano de Deus. A morte física não estava no plano de Deus. É o primeiro ponto que a pessoa deve entender. A pessoa, Deus, ele não criou o projeto, o homem, para que morresse. Quando eu dizer, estava no plano de Deus, é que Deus ele é o criador de todas as coisas. Não estava no plano de Deus. Porque a ciência diz que o homem surgiu do macaco, o que é tudo, mas não entende que a própria morte não estava no plano. Estamos a dizer, se hoje estamos a morrer, isso não estava no plano, não era para ninguém, não era para que alguém se morresse, não era para se morrer. Isso não estava no plano, estava dentro do projeto, do plano de Deus. Deus não criou a morte, a morte não é algo que estava no plano, não estava algo projetado. Não foi objetividade para existir, com outras palavras. A morte não foi plano de Deus para existir. Então a pessoa deve entender que a morte não estava no plano de Deus, a morte física. Se hoje as pessoas estão a morrer, mas isso não estava no plano de Deus. Só tu olha no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, diz assim, Deus, para não come ave do conhecimento do bem e do mal, por Deus comeres, morrerás, para ver que logo não estava no plano de Deus. Deus colocou uma ordem no Adão, dizendo, não pode comer o conhecimento do bem e do mal, porque Deus comer, vais morrer. Então a morte não estava no plano de Deus. A morte não faz plano dentro do projeto de Deus. E como estamos a dizer que Deus não criou o homem para morrer, o homem não foi feito para morrer. Com outras palavras, você não era para existir para morrer, você não foi criado para morrer, ou você não está na face da terra para morrer. Então esse não estava no plano de Deus para a morte. Isso é o primeiro ponto. Temos que entender que a morte não faz plano de Deus, ou a morte não faz dentro do projeto. Do mesmo jeito que, por exemplo, o homem consegue criar as doenças para ficar outros doentes. Há pessoas que por exemplo, o Covid-19 foi projetado, por exemplo, estava no plano do homem para existir do Covid-19, mas a morte não estava no plano de Deus para existir essa morte. Deus não foi ele que criou o homem não criou o homem para morrer. Por isso o homem, quando foi criado, não foi criado em morte. Deus logo disse, não pode comer conhecimento do bem e do mal, porque Deus que comer vais morrer. Deus não fez nada para morrer, próprios animais não faz nada para Deus para morrer, próprio homem não foi criado para morrer, a própria terra não foi criada para apodrecer, própria esperança não foi criada para morrer, secar, morrer, estamos a ver tudo. Primeiro ponto, quero que as pessoas entendam, não estava no plano da existência para a morte existir, para que as pessoas morressem. Esse ponto é preciso dizer, os próprios pecadores não têm conhecimento, porque as pessoas estão morrendo, por isso não se faz essa pergunta, só porque essa pessoa está morrendo, mas não entende que a própria morte não era para, não estava no plano de Deus, não era para existir. E contra próprios religiosos não entendem, esse tipo de coisa, próprios cristãos não entendem, que a morte não faz para só sabe Deus que criou o homem, mas não entende que Deus é próprio, a morte não estava no plano dele. A morte não estava no plano dele. Tudo que estamos a ver está a morrer, tanto os animais, tanto as pessoas, tanto as plantas, tanto estão secas, estão a morrer. Esse não estava no plano de Deus. Deus, a Bíblia diz que quando Deus tudo criou, ele viu e estava perfeito em condições. Criou não para morrer, criou não para se estragar, criou não para se destruindo. Não estava no plano de Deus. Isso é que a pessoa tem que entender, que não estava no plano de Deus a morte. Deus não criou para a pessoa morrer. Não fez as coisas para morrer. Não fez o homem para deixar de existir. Não fez o homem para ter elemento dessa hora depois tem que morrer. Da mesma forma que diz a pessoa porque já viveu muitos anos, já pode estar morrer porque já era há muito tempo. Isso não estava no plano de Deus. A morte, primeiro ponto, não estava no plano de Deus. Não foi projetado com Deus. Segundo ponto, a morte é pecado. Tá vendo? Não estou entendendo. Estou a dizer assim. A morte é pecado. A morte por si mesma já é pecado. Estamos a dizer, nós morremos por causa do resultado da desobediência de Adão e Eva. Por isso que tornou-se o resultado da desobediência de Adão e Eva. Resultou a morte física, que é o pecado.
A morte é o resultado, o que tem feito Adão e Eva pela sua desobediência. A desobediência deles, o resultado das consequências da morte, por isso que é o pecado. Por isso, nós nascemos de herdeção ou da natureza de Adão e Eva já afetado com o resultado da sua morte, todos nós morremos. Por isso a morte é o resultado do pecado, é pecado. Por isso é isso aí que as pessoas têm que entender, que a morte significa pecado, morte física significa pecado. A morte física não significa boa coisa. A morte física não significa algo normal. A morte física não significa algo para o fim, faz parte da vida, faz parte da natureza. A morte física não significa ser algo porque é algo que vivemos ou encontramos. Não, é resultado da Adão e Eva que se tornou pecado. A morte é pecado. Deixa lá para perceber no Hebreus capítulo 2, versículo 14, se não me falha a memória. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 2, versículo 14. Hebreus 2, versículo 14. Diga essa palavra de Deus, Hebreus 2, versículo 14. Sim. 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder da morte. Então, o poder da morte, que é o diabo. Então, para que é o poder da morte, que é o pecado. Segundo o Paulo disse, a morte é o pecado. Então, a morte temos que entender que é pecado. O resultado de nós morremos pelo resultado que significa o pecado. Então o resultado da Adão e Eva resultou o pecado, que é a morte. Porque a Bíblia diz que para comer a vida do conhecimento do bem no dia morrerás. Então comer, o resultado trouxe a morte, que é o pecado. Por isso a morte física significa pecado. Porque quando digo isso, eu quero que percebam os religiosos, e percebam os cristãos, e percebam, como ele diz, os pecadores, os filósofos, os cientistas, os ateus, que a morte significa pecado. Essa morte que morremos, nós é o pecado, é o resultado do pecado. Morremos por causa do pecado, não morremos por causa de outra coisa. A morte significa pecado. Então a morte é o resultado do pecado, não tem outro meio, as condições que possamos contradizer. A morte física faz parte do pecado, não faz plano de Deus, e não morremos por ser naturalmente por causa da mudança das coisas que muitas são interpretadas, é por causa do pecado. Só para ver que a morte é o resultado do pecado. Mesmo uma criança morre, mesmo um jovem morre, mesmo um adolescente morre, para mostrar que esse é o resultado do pecado, para dizer, para mostrar que ele não escolhe. Mesmo pessoas boas morrem, para mostrar que é o resultado do pecado, a morte. Mesmo pessoas maus morrem, para mostrar que é o resultado do pecado. Pensa, a morte por si mesma, natureza significa pecado, é a natureza do pecado. Então, por isso, a morte é pecado. Isso é que temos que fazer, perceber vocês o que significa a morte física, que significa o pecado. Primeiro ponto, fala, nós estamos no plano de Deus. Segundo ponto, significa o pecado. Isso aí mesmo que está acontecendo com a morte física. Quando morremos, significa o resultado do pecado da morte física. Morremos por causa do resultado do pecado, não morremos por outra coisa. Não estou falando dos pecados que cometemos, que fazemos, e roubamos, destruímos. Não estou falando da própria natureza da morte e pecado. Por isso dizer, boas pessoas morrem por ser resultado do pecado.
Mas pessoas maus morrem por ser resultado do pecado. Mas pessoas, crianças morrem por ser resultado do pecado. Por sua natureza é pecados a morte. Então é o resultado da morte que nos afetou todos. Por isso morremos por ser natureza do pecado. A Bíblia diz que é o poder do pecado que é o diabo. Então por isso da morte que é o diabo, então por isso é o pecado, porque é Satanás que ele enganou o homem, tudo lá entrou, comeu-se, se morreu-se. Então o resultado da morte é o pecado. Vamos no terceiro ponto. Terceiro ponto, que a morte não é o fim da existência do ser humano. A morte não é o fim da sua existência. Porque muitos pensam que morrer já é o fim da sua existência. Já a pessoa morreu para sempre, já não existe nada. Da forma como aprendemos nas escolas circulares ou aprendemos nas nossas escolas, que aprendemos que uma pessoa nasce, cresce, casa, forma família, envelhece e morre. Então a pessoa não morre, não vê outra apartamento acima da morte, porque diz é o fim. A morte não é o fim da existência da pessoa. Então isso é que temos que entender. Isso quando eu disse que fala sobre a morte, eu quero perceber essa pessoa para que percebesse a morte não é o fim da sua própria existência. A morte não te faz com que tu passe para de existir. Porque muitos vão pensar que eu morri já não existo mais. Você se deixa de existir aqui na Terra. Mas você mesmo, a própria pessoa, você não deixou de existir. Quando diz não deixou de existir, o quê? É que temos que entender o que será a pessoa. Ser a pessoa, segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz a Bíblia, diz que formou o homem pelo pó e depois soprou o seu espírito nas suas narinas, e o seu espírito entrou nas suas narinas, formou uma alma vivente. Então o ser humano é alma, espírito, e a alma sua que é a pessoa. Então o corpo é caixa. O corpo é caixa. Então quando você morre, você não deve desistir. Só o corpo é que vai enterrado no pó da terra. Como diz no Gênesis capítulo 2, versículo 19, o 20, né? Passou chegar no 22, diz assim, o corpo voltará, o pó voltará do seu pó. Então significa o corpo voltará na terra. Então precisa ser enterrado, mas o espírito, no Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 e 5, diz que o espírito vai para o Senhor, então vai para lá no céu no Senhor. Então para dizer que assim, a morte não põe no fim da existência. A sua alma e espírito continua vivo. Pode dizer que você não deixou de existir, só deixou de existir aqui na face da terra. Mas você é aquele que chamamos o ser vivo, você ainda existe. Só que não existe no meio de nós, já não está conosco. A sua alma e espírito volta para o Senhor. Por isso a Bíblia diz que Deus que ele que fez o homem, que fez soprou o seu espírito na narina do homem. Por isso o espírito volta para Deus, porque ele que soprou aquele espírito para que o homem se tornasse alma vivente. O espírito e a alma volta para Deus. Por isso você não deixou de existir. Contra as palavras dizer que assim, a morte ele mata, você tem poder de tirar você, o seu corpo para voltar na terra, mas não tem poder para tirar o seu espírito. Então isso quer dizer o quê? Porque as pessoas vão pensar, puxa, morrer já deixaram de existir. Deixaram de existir aqui na terra. Deixaram de existir aqui na terra. Se você quer entender essas coisas, como assim? A morte no fim da existência, como assim? Quer entender como é que diz? Uma pessoa quando morre já não está conosco, mas diz, você ainda continua a existir? Faz nos comentários. Vou responder essa pergunta, vou responder essa questão. Até se está interessado, eu quero que eu aprofundar nesse assunto, posso gravar outro vídeo, tratar esses assuntos, aprofundar mais. Pusemos, deixar ir no Hebreus capítulo 9, versículo 27, para que possamos perceber. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim.
Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não, 27. Não, 27 diz assim. Só quer fortalecer a sua consciência. 27 diz assim. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentará o juízo. E da mesma forma como está destinado a enfrentar uma vez a morte, após ele enfrentar o juízo, então ele vai para o julgamento, vai prestar o julgamento, para mostrar que a morte não é o fim da existência. Estamos a dizer, você por morrer no fim da sua existência, você morreu, mas não foi o fim da sua existência, só deixou de existir aqui na face da terra. Ele diz que enfrentará o juízo, vai ter o julgamento, vai ter que prestar as contas. Você por morrer no fim da sua existência, você não deixou de existir e vai prestar as contas somente você deixou de existir aqui na face da terra. Isso para dizer que a morte não é o fim da existência. Quando digo isso, temos que os crentes despertar as pessoas. É que as pessoas só vão ficar surpreendidas, morreram, mas o espírito e a alma estão lá no céu. Fica muito chocado essas pessoas. Temos que despertar. O próprio cristão também não tinha noção disso que eu estou falando. O próprio eles não tinham essa noção. Se você quer que eu faça entenda aquelas coisas, vamos falar, não é que tem dúvida, mas como é que então eu penso que os espíritos que Satanás, eu penso que os montes continuam a falar, se quer que eles estão colocando, eu falo, vou te explicar dizer, o que está acontecendo no mundo espiritual, tudo que está sendo manipulado com Satanás. Ok, mas vamos aqui para não perder a consciência, não. A morte não é o fim da sua existência. A morte não faz com que tu deixa de existir, não faz com que tu seja o fim, porque a alma e espírito foi feito por Deus, o povo foi feito por terra. Então, isso não deixa de ser o seu fim, de existir. Então, o morto, estamos a dizer, não te elimina ser o fim da sua existência, somente separa o corpo para a terra e o espírito, a alma por lá. E o seu corpo já não existe, já não está no meio de nós, principalmente já não está no meio de nós aqui. Mesmo quando chega a sua existência de morrer, vai deixar de estar no meio de nós aqui. Também vou deixar de estar no meio, vou deixar de estar no meio de você, mas no fim da minha existência, no meu fim de eu viver, de continuar a viver. Então, só esse tipo de coisas. E aprofundar esse tipo de assuntos, porque muitos podem colocar questões coloca questão, faz, vou responder cada coisa, detalhar, mas estou falando da morte física para que percebêssemos, para que compreendêssemos que a morte física, em primeiro lugar, é o ponto que eu falei sobre, o primeiro ponto sobre a morte física. Tratei aqui a morte física, que é o primeiro ponto, a morte física. Nós estávamos no plano de Deus. Segundo ponto, tratei, quando repito isso é que quero que pegue os pontos que vai te levar sempre a trazer a lembrança, vai te levar a memória. Diz que para nós aprendemos com as palavras repetitivas. Então, quando pega aquelas palavras, são aquelas palavras sempre vai te despertar, aquelas palavras vai te trazer na memória, na reflexão. Por isso, quando trago sempre a repetir aquelas palavras fortes, deixa eu tratar só os pontos para não perder o foco que estamos a tratar. Então, para não perder o foco, a primeira coisa dizemos que dizemos que a morte física, nós estamos no plano de Deus. Segundo ponto, a morte física significa pecado. Terceiro ponto, a morte física no fim da sua existência. Quando você morre, você não foi o fim de existir. Quarto ponto, a morte física terá o fim. A morte física vai acabar. A morte física vai acabar até o fim. Essa morte física vai acabar. Então, a morte física, quarto ponto, vai ter o fim. Vai acabar a morte física, ter o fim, não ter mais, não existir mais, vai deixar de existir para sempre. E vai acabar a morte física. Então, deixa eu abrir Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim. 20, 15.
aqueles cujo nome não estará escrito no livro da vida. No livro da vida. Ok, versículo 14, desculpa. Então a morte há de for lançado no lago de fogo. O fogo é a segunda morte. O lago de fogo foi lançado o fogo do segundo fogo. E deixa lá também no 1 Coríntios para fortalecer muito bem esse versículo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, se não me foge a memória. 53 diz assim, 56 diz assim, porém é incorruptível, quando porém o que é incorruptível se revestir de corporeidade, o que é mortal da mortalidade. Então, se cumprir a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, sua aguilhão? O aguilhão da morte é pecado. O aguilhão da morte é pecado, a força do pecado ali. Então o aguilhão da morte é pecado. Onde está a morte, então foi destruído pela vitória. Então a morte vai ter o fim, a morte vai acabar, a morte vai passar, a morte vai ser eliminada para sempre. A morte vai deixar de existir, a morte vai deixar de existir na face da terra, a morte vai deixar de existir nas pessoas, a morte vai deixar de não existir para mais, não terá nenhum trabalho como agora tem feito de matar nós, de nos tirar a vida, como agora tem feito de nos tirar a vida, nos matar, nos afetar, mas chegará o tempo que vai acabar, vai passar. Então isso é muito importante que precisamos compreender, percebemos que todos devemos saber que nessa morte não faz parte do plano de Deus, por não fazer o plano de Deus vai deixar de existir. Segundo ponto, por ser o pecado da morte, então temos que entender que a morte vai deixar de existir, porque Deus não tem plano com pecado. Terceiro ponto, então que a morte no fim da sua existência, então deve se preocupar com a sua pós da sua morte, onde vai estar, como é que será após da sua morte, porque você não pensa morrer, eu tenho que descansar, meu irmão, relaxa, não tem que descansar. Então esse é o fundamental principal. Então, isso aí mesmo, a morte, no fim, deve se preocupar pela sua vida, deve se preocupar após a sua morte, deve se preocupar que você é um pecador, deve se preocupar você que é religioso, deve se preocupar você que é cristão, porque devemos dar importância a favor dessa morte física. Você não temos a favor a importância e não vai ser o fim da nossa existência. E também quando nós preocupamos com isso, não o fim da nossa existência, e também depois disso aí mesmo vamos encarar o trono de Deus com Jesus Cristo para sermos julgados. Então isso é muita importância de levarmos a sério essa morte física. Sabemos que está no plano de Deus, além disso sabemos que não está no plano de Deus. A morte física também é pecado, que vai acabar, vai passar, vai ser destruído. Então nós seremos encarados com Deus e estaremos, após a morte, estaremos ser julgados e teremos viver para sempre. Que lá estarei a tratar esses assuntos 2 vezes, o que acontecerá após da nossa morte física. Estarei a tratar esse assunto, vou desenvolver, vou aprofundar, para que saibamos mais, para tenhamos mais cautela a favor da nossa vida, a respeito do assunto da morte física. Muito obrigado, estou a despertar você para que soubesse que muito obrigado. Então a minha linguagem muito calimambo, que Deus todo possa te abençoar. Se quer saber o que é calimambo, escreve, vou te dizer se você sabe. Obrigado, benção, Deus possa abençoar a todos. Obrigado, amém.